2015 é o ano de Star Wars porque nós teremos aí o Despertar da Força, o primeiro filme de uma nova trilogia agora nas mãos da Disney e capitaneada aí por J.J. Abrams. Então, pra gente se aquecer e celebrar esse momento tão incrível, eu vou falar aqui nesse vídeo não sobre a não mais nova trilogia, e sim os prequels de Star Wars. Eu vou fazer aqui uma análise racional em cima de Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e Vingança dos Sith e tentar chegar à conclusão, será que esses prequels falharam ou não? Excelente trabalho. Muita gente não acredita nessa história, mas o George Lucas diz de que ele sempre teve a ideia de fazer 6 filmes do Star Wars, isso é uma mega saga. A bem da verdade é que lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, o Star Wars não tinha, tá começando a perder a força, já não tava com a mesma força de antes, né? A grana que vinha do merchandise e licenciamento de produtos já não tava rendendo tanto, o George Lucas tinha acabado de passar por um divórcio que secou, cara, a fortuna dele, então muita gente acredita que a ideia dessa nova trilogia, ele queria, na verdade, encher o bolso de novo, né? O que você vê nos making-offs é o seguinte, ele tinha algumas ideias do que seria essa trilogia, alguma coisa pregressa, fragmentos, cenas, mas ele não tinha o todo, ele não tinha o bloco todo. I'm all set. All I need is an idea. E aí, a ideia dele inicial era de fazer um filme que seria o prequel, na verdade, contando alguma coisa ali do passado, e aí, mas ele não sabia muito, ele faltava uma ideia de como juntar tudo isso, até no fim ele falar, não, eu vou fazer então isso aqui uma mega saga, será uma nova trilogia, e eu vou contar a jornada inteira do Darth Vader, desde ele criança como Anakin, até a sua morte. Enfim, se isso é verdade ou não, o fato é que em 99 a gente teve aí a Ameaça Fantasma, que foi o primeiro filme dessa nova trilogia, se passando 32 anos antes dos eventos que a gente viu em Uma Nova Esperança. Cara, eu lembro quando eu era pequeno, eu não conhecia nada de Star Wars, mas eu lembro de ver na televisão uma matéria mostrando a galera faltando ao trabalho, cinema lotado, a galera maluca. E a gente tem que pensar que esse povo, esses fãs de longa data não tinham nada do Star Wars desde o começo dos anos 80. Então, você ter um novo filme, um novo produto, era um big deal. Provavelmente até mais do que hoje em dia, entendeu? Big Bang Theory já fez brincadeira com isso, com essa estreia. Tem inclusive um filme chamado Fanboys, de um grupo de amigos tentando conseguir uma cópia da Ameaça Fantasma antes de ser lançado para que o amigo deles, que tinha câncer, conseguisse assistir antes de morrer. Então, cara, você ter um novo Star Wars era um frisson. Então, não sei se é por conta da alta expectativa dos fãs, mas fato é que esses novos filmes foram uma mega decepção. Aquela galera que assistiu ali, pô, tô vendo o novo Star Wars, tô gostando porque eu queria ver isso aqui, mas não tô gostando tanto, foi uma loucura. Então, será que foi a alta expectativa dessa galera? Será que foi o George Lucas que já não dirigia nada há mais de 20 anos e enferrujou? Sim e não, mas eu consigo ver assim no Big Picture 3 grandes problemas para que essa nova trilogia não tenha funcionado. Número 1, trama política. Cara, a gente tem que lembrar que Star Wars é um filme de verão, é um filme de ação, ele tem censura livre, ou seja, criancinha pode ir assistir também, ele também é focado para essa galera. Então quando você pega um filme com esse foco e coloca trama política, e federação, e tratado, e federação do comércio, tem que assinar não sei o que, e senado, e república, cara, isso torna a coisa um tanto quanto chata, complicada, difícil de entender. Trama política pode ser extremamente interessante, House of Cards, beijo, saudades, mas quando é um filme que você pode levar um molequinho de 8, 10 anos pra assistir, vai ser um porre. Então você tem a coisa muito desnivelada, ao passo de que você no momento você tem uma corrida de pod racers que é puro videogame e pula imediatamente pra debate no Senado cara, que é um porre. E aí, quando a gente vai comparar ainda com a trilogia clássica, que é uma coisa muito mais simples, os caras vão do ponto A ao ponto B para C, ou rebeldes contra império, bem contra o mal. A coisa é muito mais simples. Quando você coloca trama política, essa coisa rocambolesca, cara, ninguém tem saco, nem adulto tem saco de ver um negócio desse. Número 2, explicação demais. Esse, na verdade, é um problema que acontece com a maioria dos prequels, que é dar resposta pra coisa que ninguém perguntou. E a nova trilogia do Star Wars faz isso, cara, tira isso de letra, na verdade. Perguntou, quem foi que construiu o C-3PO? Como é que o Imperador ficou com aquela cara toda arrebentada? O que o Chewbacca fez antes de encontrar o Han Solo?
Ou até mesmo qual é a origem do Darth Vader. Será que a gente queria mesmo saber de onde surgiu esse personagem, esse vilão tão icônico do cinema? Será que a gente queria ver a origem dele? E não, eu tenho absoluta certeza que ninguém queria saber que a força, na verdade, não é aquela energia mágica e vital e que nos cerca e nos une, mas que na verdade são um monte de lactobacilos vivos dentro do nosso corpo. Ninguém queria saber isso. Midi-chlorians are a microscopic life form that resides within all living cells. Without the midi-chlorians, life could not exist, and we would have no knowledge of the Force. E acaba que esse monte de respostas que ninguém perguntou gera um monte de inconsistências na saga. Não é, seu Kenobi? A young Jedi named Darth Vader. He betrayed and murdered your father. Mentiroso! Your father wanted you to have this when you were old enough. Mentiroso! You will learn from Yoda, the Jedi Master who instructed me. It's not about the mission, Master. E 3, falta de protagonista. Em todos os 3 filmes falta um personagem que a gente consiga se relacionar, que é aquele cara comum que tá vivendo a vida comum, que a gente consegue se ver no corpo dele e que esse cara acaba indo se meter nessa aventura, acaba se meter nessa loucura toda e a gente acaba tendo um investimento emocional com esse personagem. Na trilogia clássica você tem isso na figura do Luke Skywalker, que é um cara comum que você consegue entender a vida dele, o que ele faz, quais são os seus sonhos, quais são os seus medos, quais são os seus receios, e nessa ele se torna um personagem muito humano, independente do quão fantasioso e fantástico é o universo da obra. E essa é uma enorme falha que você tem nesses prequels, porque os personagens são mega genéricos, todos eles falam meio igual, você não consegue diferenciar quem é esse cara desse cara, eles são muito parecidos. Os Jedi, se você for pegar toda a trilogia, eles conversam, eles andam e conversam, eles sentam e conversam, eles andam, eles sentam e conversam. Cara, era sempre isso que eu imaginei dos Jedi. Claro, eles não são os únicos problemas dessa trilogia, são só alguns pontos gerais, porque a gente tem que falar filme a filme com cada problema particular deles. Então, em 99, nós tivemos o primeiro deles, Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. A sinopse desse filme tem um planeta que se chama Naboo. Esse planeta tá cercado por uns caras que querem obrigar a rainha deles a fazer alguma coisa. E aí esses caras vão procurar ajuda do Senado. No meio do caminho encontra um moleque que ele é importante para trazer equilíbrio para alguma coisa. O Senado não ajuda nada e aí o povo desse planeta resolve guerrear. É basicamente isso. E tem uns caras às vezes que estão em conchavo com um cara de capuz. E os Jedi têm que enfrentar o cara que tem cara de Satanás, que é a capanga do cara de capuz. É isso, basicamente. Cara, eu vi esse filme bem moleque e eu vou te falar que explodiu minha cabeça. Gente, você é criança, você não tem senso crítico pra definir as coisas. Mas eu pirei com todas as coisas dos Jedi e a ação e a questão da corrida de pod racer. Cara, eu fazia os pods com latinha de refrigerante e um lápis no meio. E, cara, eu fiquei maluco, eu recortava qualquer coisa que eu vi em jornal e revista. E, cara, eu e meu irmão, a gente falava o tempo todo, queria todos os bonecos. Realmente foi um mega evento pra gente. Eu reassisti esse filme 1 milhão de vezes e eu tenho um carinho muito grande por ele. E o que, na verdade, durante muito tempo me dificultou a ver os defeitos desse filme até 2011, quando teve o relançamento em 3D, um 3D podre, patético, e que, cara, eu tava no cinema e o tecido da realidade se desmanchou, sabe? Eu falei assim, o quê? Um dos grandes problemas desse filme é não ter uma espinha dorsal, a história não ter uma linha, um fio condutor. Ele é um monte de coisa ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo. Qual é a história desse filme? Esse filme é sobre tratado de comércio? Esse filme é sobre o jovem Anakin Skywalker? Esse filme é sobre os Sith tentando voltar ao poder? O que é a ameaça fantasma do título? Sabe, é muita coisa e não tenta atacar muita coisa e não acerta nada com eficiência. E esse filme de toda a trilogia é o que mais sofre com a falta de um protagonista. O Qui-Gon Jinn é o mais próximo do que a gente tem disso, e eu gosto muito do personagem,
muito por conta da interpretação do Liam Neeson, do carisma dele, que ele é um cara muito foda, porque do que tá escrito no roteiro, ele é um personagem também super genérico, ele não evolui nada na trama, você não sabe muito sobre ele. Esse filme deveria ter como protagonista o Obi-Wan Kenobi jovem, não como Padawan, já como Cavaleiro Jedi. Ele encontrando o Anakin Skywalker, vendo um talento dele pra força e decidindo treiná-lo, criando uma conexão, um laço afetivo com ele. Só que o que a gente tem, na verdade, no filme é o completo oposto. Na verdade, ele mal tem contato com o Anakin e quando tem, não vai muito com a cara e não vê nenhum talento no garoto e fala pro Qui-Gon que ele não deveria treinar esse moleque, deixar esse moleque pra lá. Pior, o Obi-Wan é meio que obrigado a treinar o Anakin por conta da promessa que o Qui-Gon obriga ele a responder lá no leito de morte, entendeu? Então, isso, cara, torna a relação Obi-Wan, Darth Vader e Luke Skywalker bem menos poderosa. Promise me you will train the boy. Yes, Master. O próprio George Lucas viu que ele fez uma merda quando você vê nos making-offs, eles assistindo o primeiro corte do filme, ele vê que a coisa não tá muito certa. It's a little disjointed. Seems like a lot of short scenes. It's bold in terms of jerking people around, but I may have gone too far in a few places. Principalmente porque esse filme não tem um vilão, na verdade. Ele não tem um vilão claro. Se você falar quem é o grande antagonista desse filme. Cara, Darth Maul, na boa, ele é estilosão e é maneiro as cenas de luta, porque o próprio Ray Park, que é o dublê, faz as cenas. Mas ele é um vilão também genérico, ele tem o que? Meia dúzia de falas? Se muito. Ele entra mudo e sai calado, basicamente. E se você é um novo espectador, tá conhecendo Star Wars nesse filme, ele não explica direito quem são os Sith, porque os Siths estão tentando voltar ao poder e quem é aquele cara de capuz, qual é a relação dele com o todo. Parece, cara, que o Lucas não pensou nas coisas, simplesmente não pensou nas coisas, teve algumas ideias e deu qualquer resposta. Por exemplo, nossa, quem é o pai do Anakin Skywalker? Ah, whatever, ele foi criado pela força. A Shmi criou ele sozinho, gerou ele e criou. Esse tipo de resposta que você dá no roteiro, cara. Se ele já diz logo no começo do filme que os droids de batalha não são oponentes para os Jedi, então por que toda hora no filme fica aparecendo esses putos só pra ter a mesma repetição dos caras acabarem com ele sem o menor esforço? There are too many of them. Won't be a problem. Ok. Se os Sith, que no universo expandido tocaram terror na República e há uma ameaça desses caras voltarem ao poder, por que o Conselho Jedi não faz nada, só ficam sentados naquela sala, não movem uma palha, mas quando vai ter a festinha lá em Naboo, todo mundo aparece por comes e bebes, né? Se os Jedi logo no começo do filme tem aquela corridinha Edward Cullen, Smallville, pra fugir dos droids, por que no final do filme o Obi-Wan não usa essa mesma corridinha pra conseguir alcançar o Qui-Gon? Como é que o Anakin entra numa nave de Naboo e encontra um capacete do tamanho de uma criança? Você não pode dizer nem que para um anão, cara. Não tem cabeça grande, não tem desculpa, cara. Por que o seu alívio cômico é tão imbecil? Se você tá botando uma trama política que criancinha não vai gostar, por que você coloca um alívio cômico débil mental, idiota, que os adultos não vão gostar? E mais ainda, que não tem pretexto pra continuar no filme a partir do momento que ele consegue levar Qui-Gon e Obi-Wan para a capital de Naboo. Por que a marionete do Yoda é pior do que a dos anos 70, meu amigo? Pelo amor de Deus. Cara, você pode chegar e falar, Ricardo, olha só, você tá exagerando, porra, tá sendo muito cri-cri. Cara, eu não tô sendo, porque são esses pequenos detalhes que no todo fazem a diferença, a coisa fica muito mais coesa. O filme, sem dúvida, foi um baita avanço tecnológico, foi pioneiro em interação de criatura digital com personagem real e abriu, foi um pontapé pra um monte de coisa que a gente tem hoje em dia no cinema, né? Tem que começar de algum lugar. Mas não adianta nada você pegar essa tecnologia e criar uma batalha na Terra dos Teletubbies com dois exércitos digitais que a gente não se importa nem um pouco e que pra história não faz diferença, porque só bastava os caras destruírem a central deles que acabava a batalha. É esse tipo de coisa que não faz sentido, cara. Pelo menos o episódio 1 tem uma das músicas temas mais fodas pra mim de todos os Star Wars, que é Duel of the Fates. John Williams, pelo menos, salvando aí o negócio. Mas essa era só a subida da montanha, porque em 2002, se passando 10 anos do episódio 1, chegava aos cinemas Star Wars Episódio 2, O Ataque dos Clones.
A sinopse desse filme, a Padmé agora ela é uma senadora, ela sofre um atentado e os Jedi vão lá pra investigar. We're here to protect you, Senator, not to start an investigation. Não é pra investigar a parada? We will find out who's trying to kill you, Padmé. I promise you. Ah, viu? Vamos investigar. Aí... What? Tá bom. Acontecem 2 atentados contra a vida dela e o Obi-Wan vai investigar quem foi o responsável pela parada, enquanto o Anakin fica, embora Padawan, fique de guarda-costas da Padmé. E eu quero fazer um pequeno game aqui com vocês. Então, valendo aqui o prêmio de $1 milhão. Qual a melhor frase que define o que é Star Wars? Opção número 1. Ele é um marco no cinema de ação e aventura e um ícone dos blockbusters. Ou opção número 2. É um filme romântico, é um filme de romance, água com açúcar, digno dos filmes da Amanda Seyfried. Pois é, você provavelmente acertou nessa resposta, ao contrário do George Lucas, que achou que um romance água com açúcar seria perfeito para Star Wars, que é o que todo mundo quer ver num filme como Star Wars. O cara me pega o Anakin, que tinha tanto potencial, e coloca ele aqui tendo um crush pela Padmé, 10 anos, cara, num crush por ela. Pelo amor de Deus, Anakin, let it go, né? E quando reencontra ela, resolve seduzi-la com cara de Jack Nicholson eu vou chegar e vou olhar como assassino, não sei o quê. Mas tudo bem, eu vou dar um desconto pro Anakin, porque não é a primeira vez que alguém se apaixona pela Natalie Portman de um dia pro outro. Mas a coisa é tão mal feita que a Padmé sai dessa cena, onde ela é totalmente indiferente pra ele, mal se lembra desse garoto, pra essa cena dando um beijinho, bitoquinha na varandinha, super romântico, pra essa outra cena onde já tem declaração de amor eterno. Esses caras são mais rápidos que essa galera na balada que sai agarrando todo mundo, cara. Porque o quê? O filme se passa o quê? Em uma semana e eles estão completamente apaixonados? Mas eu já sei, cara. O Anakin, ele conquistou a Padmé. Ninguém resiste. O Anakin conquistou a Padmé com aquele boiadeiro dele. Ou de repente com a roladinha na grama. O roteiro é tão forçado e nada sutil que todos os cenários que esses caras estão é extremamente romântico e, nossa, eles parecem um casal que estão numa viagem de lua de mel e não um cara que tá com segurança e ela deveria estar escondida, não é? Não é essa a parada? E o filme vai cada vez mais mostrando a Padmé vestindo as roupas que vão acentuando as curvas dela, vão ficando cada vez mais sensual. Pelo menos, uma coisa poderia ser pior, cara. O George Lucas tem uma cena cortada onde eles vão na casa dos pais da Padmé e eles ficam brincando, se confundindo de que o Anakin é o namorado dela, cara. Não! Did you know, Anakin, you're the first boyfriend my sister's ever brought home? He's not my boyfriend. Hello, darkness, my old friend. E se você achou que o Jake Lloyd era uma má escolha para ser o Anakin Skywalker, espere só para ver Hayden Christensen. Meu Deus, eu quero saber aonde que o George Lucas viu esse puto e falou: não, tá aí, esse é o meu Darth Vader. Esse é o meu Darth Vader, tá tudo pra Darth Vader. Porque, pelo amor de Deus, coitado do cara, ele não sabe atuar, ele não sabe, é isso, volta pra escola de artes cênicas, pelo amor de Deus, cara. O cara não tem carisma nenhum, ele tem um carisma igual uma porta, pelo amor de Deus, cara. Hello, darkness, my old friend. O Lucas, ele dá uma trama pro Anakin que é interessante, que ele tem umas visões e começa a sofrer com a perda da mãe, é um motivo que ele usa em todos os filmes, ele tem medo que as coisas mudem e fujam do controle dele. Então, nesse segundo ele tá tendo visões da mãe dele morrendo e é interessantíssimo. A cena que ele encontra a Shmi sendo lá escravizada pelo povo da areia, cara, é uma cena bacana. O Hayden Christensen consegue dar um pouquinho de emoção e é emocionante, cara, porque é uma parada que é muito fácil da gente se relacionar, entendeu? A gente, porra, a nossa mãe, sabe? Todo mundo tem uma parada dessa, então é muito fácil a gente ter relação. Então é um motivo bom. Só que aí você tem tudo isso, toda aquela parada que nós, como público, estamos ali, Anakin, isso, e ele corta a cena, ele não mostra a cena. Claro, muito porque o filme tem censura livre e tal, beleza, eu entendo, mas ele tira um fator que é o fator massa, velho, que é o fator de... Cara, esse é um filme de ação, cara. A gente quer ver essas paradas, a gente quer ver porrada, a gente quer ver loucura. E o cara corta isso. E aí vai uma crítica geral à caracterização do Anakin nessa trilogia, que é... Ele não
não passa o ar de fodão. Claro, muito por conta do Hayden Christensen, óbvio, mas porque o George Lucas não dá isso pra ele. Ele não tem aquele ar cool, sabe qual é? Badass, aquele cara que você olha assim e fala, caraca, esse cara é foda, ou porra, esse cara é capaz de fazer coisas fodas. E isso vale inclusive para o retrato dele do Anakin criança, que ele colocou o garoto super fofinho, bocó, não sei se era pra gente falar assim, nossa, esse anjinho vai virar o Darth Vader, não acredito. Em toda a trilogia diz que o Anakin é um bicho doido, que ele é o escolhido, vai trazer o equilíbrio, a porra toda. Mas em nenhum momento os filmes mostram o Anakin sendo esse personagem, fazendo coisas que nenhum outro Jedi consegue. Eles colocam uma trama de profecia de não sei o que nunca é explicada, que é um claro furo no roteiro. His cells have the highest concentration of midichlorians I have seen in a life form. It is possible he was conceived by the midichlorians. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? A gente tem o Obi-Wan, na verdade, indo investigar e querendo saber quem é o assassino. E, cara, coitado do Ian McGregor, que é, cara, uma das melhores coisas dessa trilogia. A interpretação dele de Obi-Wan é muito boa, ele pega muitos maneirismos do Alec Guinness e funciona. Só que coitado do cara, ele não tem com que interpretar, ele tá em fundo verde o tempo todo. Ele tá olhando pra nada, chega o George Lucas, olha só, isso aqui vai ser mais ou menos assim, tá? Agora imagina aí, interpreta aí. Então ele tá andando no fundo verde, olhando pra nada, tem que interagir com um monte de personagem digital, sem vida, tipo Hayden Christensen. Hello, darkness, my old friend. E eu não entendo, cara, como é que o George Lucas pode fazer isso com os atores dele, cara? Não dá insumo pro cara interpretar. É uma obsessão, uma putaria com esse negócio de digital. Ah, meu Deus, você vê nos making-of, meu Deus. Ah, tem todos os takes aqui, tem intervenção digital, meu Deus. Cara, pra que isso? Se a história em si não funciona, porque ele não focou na história. Esse filme, O Ataque dos Clones, é o primeiro filme totalmente, 100% digital. O que quer dizer isso? O processo tradicional o filme é gravado naquele rolo, né, o rolo fotográfico, e aí sim é passado pro computador. E esse filme foi um dos primeiros a ser 100% digital. Ele é gravado direto no cartão de memória e vai direto pro computador. Coisa que muitos diretores fazem hoje em dia, e isso é um mega debate em Hollywood, de se é filme digital ou filme fotográfico. Só que o problema disso, de tanto efeito de computação gráfica, essa loucura de computação gráfica, é que o filme hoje em dia ele tá datado. Você vai assistir em Blu-ray, vai assistir na televisão que tem a Full HD, e a coisa não funciona mais, cara. Os gráficos estão feios. Sem brincadeira, cara. Eu acredito que tem jogos hoje em dia com gráficos melhores do que o que a gente vê em Caminho. É ridículo. E é uma palhaçada de fundo falso, cara. Os caras não constroem os sets. No episódio 1, os caras construíram o set até um determinado ponto, aí viram que o Liam Neeson era mais alto, tiveram que construir mais o set, sabe? Os caras não estão nem aí de pensar no cenário como um todo, é tudo cenário digital, fundo falso. E, cara, você vê os Jedi estão andando pelo templo e é uma coisa sem vida, sabe? Uma coisa artificial, uma coisa que não te passa verdade, não funciona. A cena do Anakin e da Padme na fábrica de Geonosis é ridícula, cara. Eles filmaram sem nada, era tudo fundo verde e eles iam dando, reage, agora veio isso, agora aconteceu isso, cai, vai, e funciona. E é falso, porque os atores, por melhores que eles sejam, é difícil você interpretar uma coisa que você não tá vendo, que você não sabe exatamente o que vai ser depois que o animador colocar naquilo ali. Eles só vão reagindo às situações. Cara, isso me soa uma total falta de planejamento do George Lucas. Ele parece que é um cara que não sabe que história que ele quer contar. Isso tá claro, na verdade. Ele muda as coisas todas na edição, ele muda a ordem. Ok, a edição serve pra isso, mas ele muda o tom, às vezes, das coisas, reverte cena e muda ângulo de tal parada com computação gráfica, muda aquilo, pega um personagem que vai encontrar com o Obi-Wan naquele bar, aliás, uma cena muito bacana em Coruscant, e aí, não, esse cara vai ser um alien, coloca antena, mas pô, se ele tem antena, não é pra ele ter orelha, muda de novo, sabe? É uma loucura dessa, muda o cenário de dia pra... Tá dia não, você faz mais sentido tá de noite, aí muda a parada. Aí numa cena o Anakin tá puto, revoltado porque a mãe dele morreu, aliás, uma péssima interpretação do Hayden Christensen, e troca a cena, ele já tá sorrindo, fazendo piadinha com a Padme. Eles, quando chegam na arena de Geonosis, ela começa até bacana, eles lutando com aquelas bestas e tal, sem música e tal. É legal, eu gosto daquilo ali. Aparecem todos os Jedi, aí você fala, cara, agora vai ser de fuder, cara. Pô, esses Jedi vão tacar o terror, a gente sempre quis ver isso. E é ridículo, cara. É uma patacoada.
Por quê? O George Lucas grava cada Jedi num fundo verde, lutando e reagindo a nada. E aí na edição, ele vai lá, não, coloca esse cara mais pra cá, coloca pra cá, não sei o que, e vai mexendo ali. Isso é a cabeça de um cara que não tá contando uma história, é um cara que tá simplesmente amarrando as coisas, sabe? E aí faz umas paradas que não tem sentido. Que o quê? Se tem um bando de Jedi, por que esses Jedi não lutam cooperativamente, sabe? Um manda um golpe, o outro conclui. Ou por que tá todo mundo cercando a arena e no fim tá todo mundo no meio da porra da arena e os Jedi estão reféns? Por que eles não mandam, se unem, mandam uma mega impulso da força e derruba todo mundo, sabe? Mas não, né, George Lucas? Não pode mostrar os Jedi sendo fodas, né? E o sendo overpower e usando os poderes. Ele tem um freio, não pode fazer isso com os Jedi. Mas agora, usar a força pra mover e cortar a frutinha, ele pode fazer isso, né? Tá de sacanagem? Ele pega e corta uma cena onde mostra que o Yoda, o Mace Windu, estão preocupados com o Anakin. Mostra que o Obi-Wan sabe que o Anakin tem sentimentos pela Padme e ele fica preocupado de deixar ele sendo guarda-costas dela. Ele corta essa cena para os caras pagarem de tão babacas na trilogia. I realize now what you and Master Yoda knew from the beginning. The boy was too old to start his training. I fear Anakin will not be able to protect the Senator. Why? He has an emotional connection with her. It's been there since he was a boy. Now he's confused. Ele pega uma cena do episódio 3 que mostra o início da Aliança Rebelde, cara. Ele corta essa cena, cara. Como assim? Daí, nesse próprio final do filme, você tem uma bagunça de Jango Fett digital, C3PO digital, cara. O C3PO, que não tinha nada a ver, tá, nesse filme, a não ser o fanservice. Se você vai ver o filme, não faz sentido ele seguir com o Anakin e a Padme. Ele é um droid protocolo. Ele era pra ajudar a mãe do Anakin. Não tinha nada a ver ali pro meio da ação. E o C3PO, que era um personagem tão inteligente da trilogia clássica, que fazia comentários sarcásticos, sabe? Uma piada não óbvia, uma coisa sutil, e ele tá aqui pra trocar de cabeça com um droid, cara. Tá de sacanagem, fala sério, o George Lucas tá maluco. E aí, você tem o começo das Guerras Clônicas, que é uma coisa que já é falado desde a trilogia clássica, foi abordado no universo expandido, e a cena em si, a batalha, eu até acho visualmente bonito. A cena que eles estão dando na fumaça, tá atirando, é bonito o negócio. Mas, mais uma vez, é o problema do primeiro filme, que é: não adianta você botar dois exércitos digitais descartáveis, porque a gente, quanto público, a gente não se importa com eles. E aí você tá assistindo um monte de coisa, você tá ali no videoclipe, ah tá, beleza, beleza. Porra, por que ele pega os clones e coloca todos eles feitos digitalmente? Qual a dificuldade de colocar um ator numa roupa pra não fazer uma cena ridícula como essa, cara? Isso também porque esses clones foram criados por um tal mestre Sifo Dyas, não sei o que, pra República, também é uma coisa que fica totalmente jogada. Mais um furo de roteiro tão óbvio assim? E Ataque dos Clones, assim como Ameaça Fantasma, também sofre de não ter um vilão, não ter um antagonista claro. O vilão desse filme é o Conde Dooku, Christopher Lee, fodão. Só que o cara vai aparecer depois de 1 hora de filme, não fica claro quais são as intenções dele, você não... Sabe, você vê um senhor, tá, e tá conversando, dialogando, você fala assim, o cara não é o vilão do filme, entendeu? E aí no final tem que ter um pretexto de uma luta, e pega uma luta que, cara, fica ridícula, que é pegar um senhor e botar ele pra lutar, e aí tem que ter um dublê digital que fica mega artificial, a coisa fica muito tosca, e depois coloca esse dublê lutando contra o Anakin, que é pior ainda, cara, e faz uma coisa de eles lutarem com luzinha na cara, e vai passando, e lutando. Que merda é essa? Será que ele... Sério, o George Lucas, ele não tá tentando imitar Luke e Darth Vader no Império Contra-Ataca, né? Ele não tá tentando imitar com essa cena ridícula, né? Cara, eu não quero dar uma de hater aqui, repetir, fazer coro com o que muita gente fala, de que o George Lucas tá cagando pros fãs, sabe? Tá cagando pra própria obra dele. Por quê? Ele me pega e coloca o Yoda lutando. E olha só, quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu me amarrei, mas porra, eu tinha 15 anos, e quem não é idiota com 15 anos? Pois é, né? Eu achei foda. Se você for analisar hoje, não faz o menor sentido, cara, porque pelo que o próprio Yoda diz no Império Contra-Ataca, de que a força não é sobre isso, não é sobre porrada, não é sobre músculos. A força é uma outra coisa, cara. Então, não faz o menor sentido você pegar dois senhores e colocar eles pra lutar, sabe? O próprio Conde Dooku chega e fala: It is obvious that this contest cannot be decided by our knowledge of the Force, but by our skills with a lightsaber. Cara, isso é o George Lucas cagando na cabeça. Aí pega o Yoda, que anda todo torto, girando igual um peão maluco, locomia. Que merda é essa? Coisa Ibiza, locomia. Marcha Ibiza, locomia.
O mesmo vale pra luta do Yoda com o Imperador no episódio 3. Eles viram que não ia mais funcionar essa coisa do Locomia do Yoda girando, né? Já tinha ficado manjado. Pelo menos ali eles colocam uma luta de raios e tal, que é uma luta... funciona bem melhor do que essa coisa ridícula de Conde Dooku, Christopher Lee digital e Yoda girando que nem maluco, né? Girando que nem peão. I've become more powerful than any Jedi. Even you. Cara, ao menos assim, a sequência final do filme eu acho bacana, o próprio Yoda falando. Victory! Victory, you say? Master Obi-Wan, not victory begun. The Clone War has. E você tem ali os clones marchando, né, fazendo a referência aos Stormtroopers e aqueles Star Destroyers levantando voo ao som do Império, né, da Marcha Imperial, e tá ali o Palpatine observando eles. E em contrapartida, a própria cerimônia de casamento do Anakin com a Padme, que eu acho que da relação deles, de toda a merda que a gente tem no filme, é pelo menos uma coisa que funciona, que é bonita. Tem um tema romântico que o John Williams compôs, que é muito linda. E você tem ali o C-3PO e o R2 observando a situação, que meio que faz uma rima visual com o próprio final do Império Contra-Ataca. E ainda tem a Padme segurando a mão dele humana e a mão dele robótica, que é quase ali, né, aquele indício do que o Anakin vai se tornar no futuro, né, aquela coisa foda, Darth Vader foda. Cara, é uma pena que a jornada até lá seja tão dolorosa, seja tão penosa. Mas é claro que uma trilogia não é feita só de 2 filmes, e em 2005 nós tivemos aí o terceiro e último prequel, Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith. Cara, eu vou falar, eu gosto muito de A Vingança dos Sith, cara. É um filme que eu assisti no meu aniversário com os meus amigos, foi um puta dia maneiro, mega me empolguei sozinho no cinema quando apareceu o logo berrando, que foda, que maluco. Foi o primeiro filme que eu comprei em DVD, provavelmente, cara, eu acho que esse filme foi o que eu mais assisti, assim, mais vezes, cara. Eu acredito nisso, sim, provavelmente. Mas eu gosto do filme não só por conta dessa memória que eu tenho, mas porque o filme, ele melhorou muita coisa que os 2 primeiros falhavam. Tirando a exceção de alguns fundos, falsos, digitais, aquela coisa, cara, a computação gráfica é boa, funciona até hoje, tá? O filme tá bonito até hoje. A interação personagem digital com personagem real é incrível, cara. O General Grievous, eu acho o design dele foda, né? O General Grievous que veio aí do Clone Wars, a batalha dele contra o Obi-Wan, aquela guerra em Kashyyyk, que é super linda, visualmente bonito, e eu fico empolgado de ver aquelas cenas ali. Cara, o Yoda, finalmente o Yoda digital funcionou, e tem várias cenas que ele tá refletindo, que ele não tá falando, né? Ele tá sentindo as coisas, e o trabalho da animação é fantástico, e você esquece que é um personagem digital, e eu gosto, cara, acho que funciona. O filme já começa numa sequência de ação incrível, cara, das 2 naves vindo de trás da câmera e vão passeando, e tudo meio no silêncio, meio na tranquilidade do espaço. Quando elas contornam ali o Star Destroyer, tá rolando uma mega loucura da guerra, uma galera atacando o outro. Claro, você tem um pouco de dificuldade de entender quem é quem, né? Quem é o bonzinho, quem é o malzinho ali. Mas é bacana, é uma sequência longa, a câmera vai acompanhando aquelas 2 naves e corta e mostra o foguete acertando o Star Destroyer, e tem explosão. Eu fico empolgado, cara, com essa cena. Tem um momento mais à frente onde as 2 naves, uma emparelha um lado da outra, e eles começam a se atirar, meio quase uma referência a navios piratas, sabe? E aí, naquela sequência final onde a nave que eles estão tá caindo, e aí finalmente a gente tem uma cena do Anakin de fodão, pegando e manobrando ali aquela nave, conseguindo pousar ela de certa forma direitinho ali em Coruscant. Uma excelente sequência de abertura, e aliás, esse é o primeiro Star Wars PG-13, ou seja, o filme ele pode ser um pouquinho mais violento, um pouquinho mais sombrio, pode ter um pouquinho mais de violência, e ele tem seus problemas, óbvio que tem diálogos toscos, tem interpretações ruins, mas no geral eu acho que o filme funciona, e eu acho que é o primeiro da trilogia
que tem uma história realmente interessante, uma história que realmente funciona. Todo o episódio 3 é voltado para a jornada final do Anakin, onde ele vai deixar de ser um Jedi e vai se tornar Darth Vader. E o George Lucas colocou vários motivos aqui para que essa mudança aconteça. A primeira delas é o sentimento da perda, que, como eu já falei, é o mesmo motivo que ele usa desde os 2 primeiros filmes. No caso aqui, é a perda da Padme, né? Ele ama ela, então ele tem medo de perdê-la e tem visões de que ela tá morrendo em algum momento. É um sentimento que nós, como público, também é muito fácil da gente se relacionar, de a gente temer perder quem a gente gosta, a gente temer perder tudo que a gente tem à nossa volta, à nossa vida. E mais ainda, da impotência que a gente tem em relação a isso. A gente não conseguir mudar essa situação. Isso é uma situação que foge ao nosso controle. E daí entra o segundo motivador, que é a cobiça pelo poder. Se ele tá sendo sempre falado que o Anakin é esse Jedi fodão e que é o cara da profecia, que vai trazer o equilíbrio da força e o cacete A4, ele deveria ser o cara que deveria se destacar do Jedi, deveria ser esse cara que faria coisas que nenhum Jedi consegue fazer. Mas não, ele não é sagrado o mestre Jedi, ele não consegue reverter ele não sabe como reverter essa situação que ele vê que vai acontecer com a Padme, e isso vai motivar ele a ser corrompido pelo desejo de poder, que é um outro fator também que a gente é facilmente da gente se relacionar. A gente tem aqui no episódio 3 uma das minhas cenas favoritas de toda a saga, que é a cena do balé, onde tá o Palpatine e o Anakin dialogando. Eu acho que tudo funciona nessa cena, as atuações funcionam, o Ian McDiarmid, que faz o Palpatine, tá incrível nesse filme, nessa cena então arrebentando, a trilha sonora meio, né, uma coisa meio gutural, né, aquela macabro negócio. O próprio Hayden Christensen tá bem também nessa cena, e ele conta pra Anakin esse conto Sith do Darth Plagueis the Wise, que era um Sith que tinha tanto controle sobre os midi-chlorians que ele conseguia criar vida e tinha uma obsessão de impedir a morte. Não fica claro no filme, mas no cânone do Star Wars diz que sim, o Darth Plagueis era o mestre do Palpatine. Foi ele que instruiu o Palpatine quando ele tava lá em Naboo ainda. E é muito foda como o Anakin vai pouco a pouco sendo seduzido por aquela história e ele chega. The dark side of the Force is a pathway to many abilities that some consider to be unnatural. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. Porra, irado, cara. Você pode aprender, mas não com um Jedi. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. It's ironic. He could save others from death, but not himself. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. E mais ainda, ele trabalha a semelhança entre o Sith e o Jedi, que ambos têm ali amor ao seu próprio poder, que querem ficar mais poderosos. E aí a gente entra mais um motivador, que é a perda de fé do Anakin pela Ordem Jedi. O Palpatine coloca na cabeça do Anakin de que os Jedi querem tomar o controle da República, como se fosse uma milícia, digamos assim. E ele mesmo começa a se confrontar com os seus próprios votos como Cavaleiro Jedi. Logo no começo do filme, quando ele, levado pelo ódio, ele é um personagem mega impulsivo, ele leva e ele assassina o Conde Dooku. E ele sabe que aquilo ali foi um ato errado, porque ele é um refém, ele estava rendido e que ele não deveria ter julgado e matado o cara assim. E daí mais à frente os Jedi pedem para que o Anakin espione o Palpatine, já que eles eram ali carne e unha, né? Falou, pô, espione esse cara que a gente quer saber quais são as intenções dele. E isso daí também é uma quebra do Código Jedi, porque isso é uma traição a um amigo. Então o Anakin fica mais confuso ainda. Num outro momento, quando ele vai contar pro Mace Windu que o Palpatine é o Sith Lord que eles estavam procurando, o Palpatine se revela e fala, cara, eu posso ter a chave aí pro que você quer pra você salvar a Padme, cara. E ele entrega o Palpatine e os caras deixam ele de fora, né? O Mace Windu deixa ele corretamente, sabe que o Anakin tá confuso e vai só ele e a patotinha dele. E aí a gente tem um baita acerto do George Lucas, que é a cena onde o Anakin, ele tá ali confrontado, né? Ele tá em conflito, ele não sabe o que fazer, ele entardecer. Linda cena entrecortada com a cena da Padme também pensando nele, temendo por ele. É uma sequência que funciona. E daí no momento onde vai o Mace Windu e a galera prendeu o Palpatine, a gente tem mais uma vez a pataquada de colocar um senhor lutando, né? Que aí tem que botar a dublê digital, fica falso, você vê que não é a cara do ator, e aí o ator quando vai atuar, ele faz um...
Pra quê, né? Meio zoado, dando cambalhota. Tipo, se você parar pra pensar como não faz o menor sentido, primeiro que ele sai matando os Jedi com uma facilidade absurda, e aí você vê como é que a coisa é mais incoerente ainda, se você for pegar o Retorno de Jedi, o Palpatine mal precisou levantar da cadeirinha dele pra acabar com o Luke, né? De tão foda que ele era. E aí, aliás, entra uma outra incoerência ainda, que é... Se os raios do Palpatine deformaram a cara dele pra ficar aquela coisa podre, inclusive deteriorar, deixar o dente podre, né? Beleza. Por que o raio não teve o mesmo efeito no Luke, né? Muita gente sempre acreditou que o Palpatine tinha aquela cara ali por conta da deterioração do uso da força, né? Como se fosse uma droga, né? Uma cocaína, o que seja. E que o universo expandido sempre usou isso em vários outros Sith também. E só que aí nesse filme não, eles falaram, não, nada disso não, a cara dele foi porque realmente foi um monte de raio. Então se não tem nada a ver isso, por que o Anakin fica com aquele olho de maconheiro no final do filme? Já que... O que aquilo queria dizer? Não era o poder sombrio aflorando nele? Não é? Então, beleza, não faz sentido nenhum. Foda-se, por que eu tô perguntando isso, né? Enfim, no final, o Mace Windu consegue render o Palpatine e o Anakin aparece no momento crucial e acaba que ele chega e vai fazer exatamente o que o Anakin fez antes, que vai matar o Palpatine. Ele fala, não, você tem que ser julgado, né? Não foi assim, esse que é o Código Jedi diz, você vai estar errado nessa porra aí também, assim como eu errei. Mas o Mace Windu, mais uma vez, estava certo, o cara tem o controle do Senado, ele com certeza ia escapar dessa. E aí no fim o Anakin acaba em mais um ato de impulso lá, cortando fora a mão do Mace Windu. O Mace Windu acaba morrendo lá com Power! Unlimited Power! E aí vem um questionamento que eu vejo muita gente fazendo, e eu mesmo fiz quando assisti o filme a primeira vez, que é: o Anakin sucumbiu muito fácil ao lado negro? Eu hoje acho que não, entendeu? Por toda a história que o filme tá contando. O Anakin, a gente tem que pegar que ele é um personagem impulsivo e ele é um personagem de mente fraca. Ao contrário do Luke, que é um personagem forte e é convicto e ele não sucumbe, ele vai fiel ao que ele acredita até o final. O Anakin não, ele é levado pelos sentimentos dele, ele é levado pelo momento, e eu acho que meio que foi essa situação, sabe? Ele, em vários conflitos, ele acabou ajudando a matar o Mace Windu e parece que assim, cara, foda-se essa porra, já fiz a merda mesmo e vambora, vamos ver se o que tira disso aqui, quero ver qual é, entendeu? Ao mesmo tempo que ele tomou essa atitude, ele não tava 100%, sou 100% Sith, ainda tava um pouco de conflito, e acredito que à medida como ele foi matando a galera e usando cada vez mais o lado sombrio, ele foi vendo o quanto o lado sombrio era poderoso, ele foi sentindo o poder e a força que ele sempre quis ter e ele nunca conseguiu como Jedi. Lembra que o Yoda fala isso, né? Que o lado sombrio não é mais forte, mas ele é mais rápido, mais tentador. Então acho que de repente o Anakin viu isso e falou, caralho, agora eu sou o fodão. Claro, o filme falha em contar, isso aqui que eu tô falando é a minha interpretação, sem dúvida falha, porque ele poderia ter mostrado o Anakin invadindo o Templo Jedi e lutando com uma porrada de Jedi ao mesmo tempo, e a gente fala, caralho, o Anakin é foda, puta que pariu, não sei o que. Poderia. É apelativo demais ele mostrar matando criancinha pra gente ficar puto, o Anakin realmente foi pro lado negro? Master Skywalker, there are too many, what are we going to do? Total apelativo. Ele até mostra uma cena depois que eu acho muito boa, inclusive, essa cena, que é o Imperador discursando e fazendo ali, formando o Império Galáctico, entrecortado com o Anakin fazendo o trabalho sujo dele. Eu acho bacana essa justaposição. E o Anakin depois chorando ali por tudo que ele fez, naquela lágrima e tal. O filme poderia ter ido muito mais nisso, desenvolvido mais isso pra gente como espectador. Óbvio, mas eu depois assisti 1 milhão de vezes, foi essa a interpretação que eu tirei. E aí nós temos também outro ponto alto desse filme, pra mim, uma cena incrível também da saga, que é Executed Order 66. Que eu acho muito legal, cara, que é o momento dos Jedi morrerem, e é triste pra caramba, trilha do John Williams, oh meu Deus, fantástica, a cena onde a câmera vai abaixando ali pros pés dos clones, eles parando, né, tirando nele, o cara no caça. Eu acho muito maneiro, eu acho essa cena bem triste mesmo. Eu acho, inclusive, que ela poderia ter ido um pouquinho mais, porque eu gostei muito. Mas é uma puta cena bacana, eu gosto muito dela. E eis que então que a gente tem um tão famigerado combate do Anakin contra o Obi-Wan, que começa meio bizarro, o Hayden Christensen terrível, nossa, eu tô repetindo isso o vídeo inteiro, né? Dele, nossa, se você não é meu amigo, então você é meu inimigo. Você não vai tirar ela de mim! Mas a parte do combate deles, cara, eu tava tão ansioso por esse filme, eu assisti 1 milhão de making-offs, assisti trailer 1 milhão de vezes, e eu gosto muito da luta, embora cada vez mais fique claro pra mim
que ela é muito coreografada, né? O Will McGregor e o Hayden Christensen treinaram muito. Você vê nos making-offs eles, caraca, ficarem incríveis nessa cena. Então ela é muito coreografada e ela não parece uma luta, ela parece mais uma dança. Alguns de vocês podem até chegar e pensar assim, porra, mas esses caras são 2 Jedis no seu nível máximo, entendeu? Então os caras estão mega calculados, os golpes ali e tal. Beleza, você pode fazer essa interpretação, mas a gente, quanto público, a gente tem que temer pela situação. A gente tem que ficar ali naquela ponta ali da poltrona e falar, caraca, eu não sei o que pode acontecer aqui no próximo golpe, ele pode morrer no próximo golpe, eu posso ficar tenso aqui. E eu acho que falta também um pouco de interpretação durante a cena de ação, entendeu? Uma coisa que, por exemplo, atores como o Jack Chan e o Tom Cruise fazem incrivelmente bem, que é, ele tá fazendo ação, mas aqui ele ainda tem uma interpretação, ele tá agindo e reagindo ao que tá acontecendo. Eu acho que também falta nessa luta. Claro, é direção do George Lucas total, entendeu? Você tem que pensar, porra, eu tô atacando meu amigo, meu irmão, eu não quero fazer isso, sabe? A gente vê pouco dessa coisa. E você vai ver no making off, George Lucas chega, eu escrevi They Fight. Tipo, não escrevi porra nenhuma. Velho escroto. Enfim, e se não fosse, cara, uma ideia do Spielberg, aquela coisa do mastro caindo, veio dele essa ideia. Se não fosse isso, imagina que a cena ia ficar repetitiva, né? A sequência toda de luta e tal, eu acho interessante. A trilha sonora de John Williams, mais uma vez, arrebenta. Tem uma outra cena que é bonecão digital pra caramba, que é fundo falso demais, mas no geral eu acho que ela funciona. E pena que o diálogo que eles vão ter só no final mesmo, onde o Obi-Wan corta o Anakin, né, que aí vem uma coisa também que os nerds ficaram enchendo o saco durante anos, como o cara foi só de 2 golpes de sabre, como é que ele cortou 3 membros do cara, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é uma cena muito que funciona, acho uma cena muito triste. Eu lembro de ter visto no cinema e fiquei triste, cara, com a cena do Anakin caindo. Acho que o Hayden Christensen também manda bem nessa cena, berrando I hate you! E aí começa a pegar fogo. E o McGregor arrebenta nessa cena e manda lá, pô, você era o meu irmão, eu te amava, cara. Você deveria se destruir os Sith, não se juntar a eles. E principalmente depois com o Anakin, ainda você vê que ele não morreu, ele vai levantando ali com aquela mão robótica dele. Eu acho, cara, essa sequência de luta não é perfeita. Óbvio, poderia ser 1000 vezes melhor. Poderia. Mas o saldo pra mim ainda é positivo. E aí então a gente vai chegando no momento derradeiro de A Vingança dos Sith, onde a gente tem o Anakin ali agonizando e o Palpatine vai lá e resgata ele, ele pressente que alguma coisa está acontecendo com o aprendiz dele, o novo aprendiz. E aí você tem mais uma boa ideia desse filme, uma boa ideia do George Lucas. A gente tem que parabenizar o cara quando faz um trabalho bem feito, que é a cena do nascimento do Luke e da Leia entrecortado com a cena do nascimento do Darth Vader. E eu acho as duas cenas muito boas, cara, muito boas. Ele berrando e afastando a galera e sentindo dor, e você fica, caraca, o cara tá com o traje dele Jedi, óbvio, tá queimado, né, não tinha como tirar o traje, dar um banho, né, e colocou o traje de Darth Vader por cima, e aí você tem ele meio assustado com a máscara se aproximando, ela fecha, e aí você tem a primeira respiração do Darth Vader. E eu acho muito poderosa, cara. Ela cria uma relação muito forte entre o Vader, Luke e Leia. Claro, aí o George Lucas deixa a peteca cair quando ele fala, ele não sabe dar uma desculpa pra parada, e ele diz, ela tá perdendo a vontade de viver, ela vai morrer porque ela tá perdendo a vontade de viver, e é isso. Tipo, eu poderia chegar agora e falar, não quero mais viver não, gente. Valeu. Sabe, barra kit na vida, pelo amor de Deus, né? E claro que eu não poderia ignorar também o patético Darth Vader. Vocês sabem do que eu tô falando. Enfim, eu acho que a sequência final é muito, muito bacana, muito poderosa. Eu tava quando assisti no cinema, eu não queria que o filme acabasse. O cara falava, vai, tá acabando, não acaba e tal. Tem uma cena que ele corta desse finalzinho aqui que é muito bonita, que é a cena do Yoda chegando a Dagobah, chegando pra reclusão dele. Ela, de fato, ela tá desencaixada, né? Porque aqui você tá contando o que vai acontecer com Luke e Leia, na verdade. Então mas ela é uma cena muito bonitinha que você consegue ver nos extras. E também a cena da Padme sendo enterrada ali, o velório dela, ela com um colarzinho que o Anakin deu pra ela no primeiro filme, ela ainda com a barriga, né, então de repente os filhos morreram com ela, pra esconder o Luke e Leia, faz total sentido. E você tem ainda, cara, o primeiro take deles ali naquela estação clássica da trilogia, e o Imperador e o Vader olhando ali a construção da Estrela da Morte. Ainda tem uma Almirante Tarkin ali passando ali de fundo, foda. E pra completar,
cara, ele encerra com a melhor cena, assim, acho que não teria outra cena pra você encerrar esse filme, que é o Obi-Wan levando o Luke, né, bebê, pro Owen e pra Beru, e eles dois ali, sobe aquele tema, cara, eu tô me arrepiando de falar que sobe o tema clássico, e aqueles dois sós, que é uma cena tão icônica do Luke Skywalker numa Nova Esperança, uma das cenas tão poderosas de Star Wars, e é lindo, cara, termina eles dois olhando ali no pôr do sol, e a trilogia conclui. Cara, fechou com a melhor cena. Não tinha outra cena, não tinha melhor cena pra fechar. Cena tão poderosa pra fechar esses prequels, essa trilogia, cara. Foda. Enfim, a conclusão é que não é à toa que os fãs de longa data ficaram decepcionados com a nova trilogia, e você vê que tem muita coisa que tá mal feita, sabe? Não foi bem pensado, o George Lucas não parou ali e olhou com carinho, sabe, para as coisas. Uma coisa que tem que entender é que computação gráfica, computador, essas coisas, elas são as ferramentas, cara, igual um papel, tinta e pincel, sabe? Elas servem para que nós consigamos contar uma história, sabe? É uma extensão da gente. Todas essas coisas, tudo isso são ferramentas que devem trabalhar em prol da narrativa. Uma computação gráfica não pode ser maior do que a história, cara. A história é o cerne da coisa toda, sabe? Nunca isso pode ficar maior do que a própria narrativa do filme. E sabe o que é o pior? Sabe quem concorda comigo? Special effects are just a tool, a means of telling a story. People have a tendency to confuse them as an end to themselves. A special effect without a story is a pretty boring thing. O que aconteceu contigo, cara? Lucas, você era o cara pra quebrar o Hollywood, cara. Você foi o cara que fez isso, que mudou as regras do jogo, foi lá e brigou e peitou, cara. Você era o cara pra trazer equilíbrio pro cinema, não se juntar a esses caras engravatados que fazem as coisas a toque de caixa, cara. Sabe o que faltou? Faltou alguém pra frear o George Lucas, cara, pra falar, mano, essa tua ideia é uma merda. Cara, desculpa, essa tua ideia é uma bosta, cara. Faltou alguém assim. Só que aí você vê nos making-offs várias cenas constrangedoras, sabe? Ele conta uma ideia e você vê o cara do fundo ali olhando meio... Sabe qual é? Tipo assim, essa ideia é uma bosta, mas eu não posso falar que ela é ruim porque eu vou ser demitido e eu quero estar no novo Star Wars, sabe? Porra, eu quero estar com meu nome assinado nesse filme, faz parte da história do cinema. O que é uma pena, cara. Você vê aquela galáxia áspera, sabe? Viva, aquela coisa, aquele futurista velho, sabe? Com a cara de que pessoas viveram ali, se transformar numa coisa insípida, neutra, uma coisa que não tem gosto de nada, que não tem cara de nada, tem coisa de artificial, tem coisa de uma coisa sem vida. É muito triste você ver Star Wars virando isso, cara. Tomara, eu torço muito pra que o Despertar da Força mude essa jogada. Pelo que o J.J. Abrams parece, ele também não gosta disso. E pelo que a gente tá vendo no making-off, é muito promissor, porque a mancha que ficou é muito grande. Mas ok, é fato que esses novos filmes, a gente pode dizer que foram sim decepcionantes, mas eu não posso dizer que eles falharam. Say what? Porque eles conseguiram uma coisa que foi conquistar um novo público. Eu incluso, sabe? What? Que foi conhecer Star Wars só por conta do episódio 1. Ué, gente, qual o problema? Tipo... Shame. Shame. Então, Shame. Foi por aí que eu comecei, tipo, e é por isso que eu consigo ver, eu vejo com carinho essa trilogia e acabo, eu gosto quando assisto, apesar de todos os problemas, entendeu? Desculpa. Muito bem, esse foi o mega especial do Star Wars aqui no Território Nerd. É óbvio que eu vou fazer também um pra trilogia clássica quando estiver mais próximo do lançamento de Um Despertar da Força. Fica ligado, se inscreve no canal pra não perder quando tiver vídeo novo, inclusive esse aí. Eu quero dizer pra você que a gente tem um grupo do Território Nerd lá no Telegram, que é um chat, é tipo um WhatsApp, só que melhorado. Você pode instalar no teu celular e bater papo com a gente. O link tá aqui na descrição, é só você clicar e ir lá participar e bater papo sobre nerdice com a gente o dia todo, o tempo todo, tô lá batendo papo com a galera. Então participa, eu te espero lá, tá bom? Então é isso, a gente se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Território Nerd. Até lá, tchau!